Mais um Café com CRM aqui no CRM Paraná. E hoje a gente fica muito feliz, tem a honra de receber aqui o Dr. Marcelo Luiz Bendac, mestre e doutor em Urologia pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorado em Uro-Onco pela Universidade da Alemanha, vamos falar que fica mais fácil, né? Membro da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Regional de Medicina, que é um membro da nossa Câmara Técnica, especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Nós vamos falar um termo muito importante para os homens, né? E homem a gente sabe que, diferentemente das mulheres, as mulheres têm o costume de ter o seu ginecologista, de fazer as suas consultas, e o homem esquece, né? A gente não tem esse costume. Mas um tema muito importante, que é câncer de próstata, incontinência urinária. Então, primeiro eu queria agradecer por ter vindo, e depois, se quiser se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente tem médicos, tem o pessoal que é não médico também, tem o próprio público leigo, o paciente, então a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema. Muito obrigado, Eduardo. Eu estou muito feliz e muito contente de estar aqui, parabenizando também você pela iniciativa desse podcast. Eu soube que você é o fundador, né? E também parabenizando o nosso presidente, Dr. Romualdo Gama, né, pelos trabalhos e pela condução do CRM nesse triênio, né? Parabéns e muito sucesso. Eu acho que é fundamental que as pessoas tenham acesso à informação, que possam receber informações e de fontes que consideramos, então, fidedignas, né? Que sejam os conselhos regionais de medicina do Paraná, de outros estados, o Conselho Federal, né? O Instituto Nacional do Câncer, a Organização Mundial de Saúde, são instituições em que as pessoas podem, né, confiar e acessar na internet, porque o volume de informações e a qualidade que elas apresentam nem sempre são aquelas desejáveis, né? Como é que tem sido a incidência do câncer de próstata? Eu não sei se a gente teria alguma incidência no Paraná, se a gente tem uma incidência nacional. O que você me diria, Marcelo? Nacional, nós temos um dado bastante concreto, também pelo Instituto Nacional do Câncer, cerca de 70 mil novos casos anuais de câncer de próstata diagnosticados, né? E, para nossa felicidade, nos últimos anos e décadas, cada vez mais a doença localizada é detectada, né? Por quê? Porque os pacientes vão ao exame de detecção precoce, constituído ainda pelo exame de sangue, PSA, e também pelo toque. É interessante comentar que, eventualmente, nós descobrimos pacientes com câncer da próstata e PSA absolutamente normal. Então, os dois exames continuam sendo referência. Também ficamos muito contentes com a evolução tecnológica, né? Hoje, quando se tem uma possibilidade do diagnóstico de câncer da próstata, exames como ressonância ajudam muito na identificação de onde a lesão se encontra, se ela é única, se ela é mais de uma, né? E aí vem a abordagem, o que fazer com esse paciente, como tratar, né? Como conduzir essa situação, avaliar o contexto do paciente em relação à sua idade, às suas pretensões, à sua qualidade de vida no pós-tratamento. Isso é muito importante. Não somente fazer a indicação direta, né? E aqui uma recomendação aos pacientes que perguntem aos seus médicos, né, sobre as técnicas disponíveis, a técnica clássica de cirurgia, a técnica de radioterapia e as novas técnicas também, né? Falou um negócio muito importante, né, que é o exame. Ainda existe um pouco de dificuldade, né? O homem ele ainda tem um pouco diferente, a gente estava até comentando, né? As mulheres elas estão acostumadas a ir no ginecologista, elas fazem avaliação anual, elas costumam fazer seus exames de rotina, como o Papa Nicolau e outros. O homem ele tem essa dificuldade, né? Principalmente quando a gente fala em próstata, que tem aquela imagem ainda de tipo toque retal, exame de sangue. Como que você, como urologista, como é que você tem visto isso, Marcelo? Como é que vocês têm abordado, até pela própria Sociedade Brasileira de Uro? Como é que tem sido para tentar divulgar um pouco mais para o paciente, que isso é importante, né? Essas campanhas que foram sendo realizadas nos últimos, talvez, 10 anos, o Novembro Azul, isso tem ajudado muito. Então, muitos pacientes vão, às vezes, com os seus filhos, né? E mostram que o exame é algo habitual, assim como a mãe leva a filha no ginecologista, né? Então, acho que essa questão está sendo cada vez menos relevante, menos importante, até porque
o câncer de próstata, na sua grande maioria das vezes, não causa nenhum tipo de sintoma. O que às vezes coexiste é um aumento benigno da próstata e que causa algum grau de dificuldade para urinar, uma certa redução do jato, o paciente levanta à noite, tem que ir mais vezes ao banheiro, às vezes sente que a bexiga não esvazia completamente, mas é uma coexistência da doença benigna com o câncer, né? Porque o câncer está mais na chamada periferia da próstata, a zona periférica, e por isso que pode ser atingida pelo toque retal, pelo exame digital da próstata, né? Então, tudo isso vai sendo elaborado, vai sendo conduzido, e até alguns pacientes têm sorte, porque às vezes tem um sintomazinho da parte benigna, e daí encontra o câncer, né, numa fase inicial. E a fase inicial permite não somente uma provável cura na ordem de 90% dos casos, como também muito menos efeitos colaterais do tratamento. Quais seriam os exames realmente importantes e qual idade a gente deve começar, a gente que é homem, a fazer esse exame? Qual seria a idade adequada? A idade recomendável é a partir dos 50 anos na população em geral e naqueles que tenham casos de pai, tio, irmão na família, a partir dos 45. O homem mais novo que eu operei de câncer da próstata tinha 42 anos, né? A maioria, então, encontra-se na faixa dos 60, 65 para mais. Mas é bom começar a rotina e a verificação logo cedo, né? Tem alguma interferência de medicamento tanto no câncer de próstata ou na hiperplasia prostática benigna? A gente vê muito uso de hormônio, de testosterona, as pessoas fazendo uso inadequado, né, Marcelo? Principalmente para ganho muscular, principalmente para ganho, aumento de massa. E existe uma certa, eu não sei se seria lenda, por isso até eu queria que você explicasse melhor. É lenda, é real, realmente é importante isso? Tem interferências, pessoal que está usando hormônio? Porque a gente sabe que o câncer ele tem uma certa dependência hormonal ali, tem alguma alteração hormonal. Então existe, por exemplo, o uso de finasterida, pessoal usando muito para o cabelo, que eu sei que pode mascarar talvez um câncer. E existe também o hormônio. O que acontece com isso? O hormônio masculino, testosterona, pode facilitar o aumento benigno da próstata. Então, uma pessoa que já tenha um aumento tem que conversar bem com o seu urologista, endocrinologista também, por que não? Para a definição da terapia a ser feita ou não. Cada paciente que tome hormônio deve fazer exames regulares de próstata a cada 6 meses, não a cada ano, né? Porque pode ter uma modificação do seu tamanho, enfim, dos sintomas e tudo mais. Em relação ao câncer da próstata, nós temos pacientes que têm testosterona baixa e pode ter o câncer. E o paciente que toma a testosterona não necessariamente vai desenvolver o câncer. Então, o que a gente explica em consulta, depois de muitas discussões com colegas de alto nível, a gente faz parte da Federação Mundial de Urologia até. O fato é que, se uma pessoa tomou hormônios para ter uma qualidade de vida melhor dos 50 aos 70 anos de idade, porque tinha hormônio baixo, talvez ele desenvolva, se na genética dele estiver pré-determinado que ele teria câncer, talvez ele desenvolva o câncer não aos 70, mas aos 68 ou 69 anos. Mas não que o câncer no ano seguinte vai surgir por causa da testosterona. Ou seja, assim como as mulheres, os homens devem fazer também a reposição com acompanhamento. E a finasterida tem alguma função? Porque eu vejo o pessoal usando bastante para cabelo, né? Só que eles usam às vezes muito cedo. Tem jovens com reposição nos anos, 20 e poucos anos usando. Existe alguma diferença? Porque eu sei que a finasterida pode ser usada, não sei se eu estou errado ou não, talvez para hiperplasia prostática benigna também, aumentar o número de exames, não? Temos a finasterida e temos a outra droga também, que é muito semelhante, da mesma classe, a dutasterida. O que elas fazem é reduzir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. E nessa situação, elas podem causar uma redução do volume prostático em torno de 20% a 30% e pode também influenciar o valor do PSA no exame de rotina. Então, não necessariamente vai haver uma contraindução ou uma dificuldade de desenvolvimento do câncer, mas pode haver realmente uma seleção, uma dificuldade de detecção mais precoce, né? Então, mais uma vez, remédios e medicamentos, sempre passar a lista para o seu médico, né, para que ele avalie se isso está influenciando o resultado do PSA. E como o tema está falando de incontinência urinária, né, e relacionado a câncer de próstata, eu acho que o maior medo de quem descobre que tem câncer de próstata realmente são
o que a gente escuta, né? O pós, né? O que vai acontecer comigo, né? O que a pessoa pode esperar? Como é que vocês conduzem Então, isso? sempre que se faz uma proposta de tratamento, temos que fazer o termo de esclarecimento, né, livre e o consentimento. E nisso sempre deve ser dado ao paciente todas as possibilidades, né, desde a menos usual para o nosso grupo, que é a vigilância ativa. E aí viria a pergunta, bom, o método que estamos citando, né, o HIFU, seria de fato também oncologicamente possível de aplicação? E aí que vem nosso juramento hipocrático, né, baseado na honestidade, na caridade e na ciência, né? E a ciência mostra que existem mesmo trabalhos já importantes a partir de 2013. Nós temos 3 trabalhos, são 2 trabalhos de grupos alemães e um do grupo francês, quais 2.200 homens são acompanhados por mais de 10 anos depois do tratamento, né? Naquela época se fazia muito a glândula inteira com esse método chamado HIFU, que é com ultrassom, né? E depois, então, comparando cirurgia com HIFU, vieram trabalhos em 2018 do grupo inglês, né, com Mark Emberton, do Royal College of London. Depois tivemos também em 2020, 2021, 2022. E agora, por isso também foi motivo de a gente colocar à disposição esse assunto, né, para a gente debater aqui, Eduardo, a questão do trabalho que foi publicado pela Associação Francesa de Urologia, foi apresentado no Congresso Americano em San Antonio, Texas, em maio, e foi apresentado aqui em Curitiba também pelo professor da PUC de Porto Alegre, o Dr. Carvalhal, um colega amigo nosso, Gustavo, e que mostra o seguinte, que numa avaliação de 3.500 homens, praticamente metade tratado pela técnica cirúrgica e metade pela técnica de HIFU, os resultados oncológicos foram basicamente semelhantes. Não houve inferioridade do HIFU em relação ao tratamento cirúrgico, mas os efeitos colaterais, como a incontinência, foram, de fato, bem menores, e também a questão da dificuldade de ereção, que é outra preocupação do homem. A gente sabe disso, conhece isso, né? E trata disso no pós-operatório dos pacientes. Então, o que fica de mensagem, assim, eu acredito muito importante, é que, com o advento de novas tecnologias, e só para ter também mais uma informação técnica, no HIFU é possível você escolher uma área de tratamento. Então, se um paciente tem só doença do lado esquerdo, ele pode só tratar o lado esquerdo. Se desejado for, pode ser feita a glândula completa. Então, é um método mais versátil do que uma técnica cirúrgica radical que sempre está relacionada à remoção do órgão completamente, né? Quem que define se vai fazer essa técnica, por exemplo? É o urologista, né? São os urologistas, e eles receberam essa informação que eu acabo de transmitir, né, no Congresso Sul-Brasileiro, que foi aqui em Curitiba, aqui em julho. Eles cada vez mais estão contactando conosco, perguntando a respeito disso, porque os dados científicos e técnicos são robustos, né? O que é importante na medicina é realmente ter consistência naquilo que a gente faz, né? Nós tivemos contato com essa técnica em 1994, mas só começamos a aplicá-la de uma maneira mais assim ampla aqui no nosso meio em 2011, depois dos trabalhos científicos mais fortes, né? Mas, mesmo assim, ela é um pouco menos divulgada do que deveria, na nossa opinião, né? Por quê? Porque ela traz um benefício ao paciente, e tudo que é feito na medicina é quase como tratar um paciente, é como tratar um filho, é quase sempre você, basicamente, desejar o bem do paciente. Por exemplo, essa técnica HIFU, ela tem no SUS, no operador de saúde, só particular? Como é que tem sido feito? Ela tem vários centros, né? No sentido internacional, ela é feita em muitos centros, fora do Brasil. E no Brasil, ela é apresentada e realizada em hospitais de excelência da região sudeste, principalmente, Rio, São Paulo. Existe no SUS também, no Hospital Brigadeiro, em São Paulo. Existe também no SUS, no Hospital, mas é da Universidade do Rio de Janeiro, Emílio Ernesto, se não me engano. E, então, eles apresentam essa possibilidade. E a tendência é que seja cada vez mais utilizada, né? Em São Paulo, aqui no SUS, do Paraná, não tem. Nós tentamos, via Secretaria Estadual de Saúde, uma solicitação para atender alguns pacientes com casos especiais, já na época de 2013, mais ou menos.
mas não obtivemos assim um resultado concreto, né? Mas nós tentamos porque acreditamos que deveria também ser apresentado aos pacientes que tenham essa condição de serem tratados pelo SUS, né? É oferecer a ele todos os métodos e que ele possa ter o direito da escolha, né? Então, por exemplo, só para falar de HIFU, ele também apresenta, por exemplo, aprovação não somente da Anvisa desde 2008, mas também nos Estados Unidos apresenta a aprovação do FDA, né, o órgão que é correspondente da Anvisa nos Estados Unidos, desde 2015. Ele é aplicado também amplamente no Japão. Agora, então, na França, foi liberado para aplicação em âmbito clínico, né, em consultórios, em clínicas. Então, é uma nova forma de tratamento que pode ser usada, né? Existe uma estatística que avaliou algumas centenas de pacientes e verificou que o tratamento radical pode ser feito depois, se necessário, depois de um HIFU, porque existe um aspecto importante do HIFU, pode existir, pode permanecer algum tecido normal nesse paciente e ele pode apresentar um segundo foco de doença. Nesse segundo foco, o paciente pode ser submetido novamente ao tratamento HIFU, ele pode receber cirurgia, pode receber radioterapia. O que ocorre é que, basicamente, somente 5 a 10% dos pacientes necessitariam de um tratamento um pouco mais radical, né? Então, você poderia causar menos efeitos colaterais, menos impotência, menos incontinência e ter a esse paciente a condição de oferecer uma vida com menos chance de ansiedade, depressão, tristeza, né? E alguns, quando têm incontinência, acabam se retraindo, mudando o seu perfil social, familiar, pessoal, né? Então, é uma complicação que realmente importa na qualidade de vida, né? Como é que está o tratamento hoje, Marcelo, para essa complicação, na verdade, do câncer, que seria a incontinência urinária? Vamos falar primeiro da incontinência urinária. Como é que tem sido feito o tratamento? Existem medicamentos, existem outras cirurgias para incontinência que aconteça? Ou é um diagnóstico definitivo? Você vai ficar com incontinência e ponto. Felizmente existe tratamento e o que nós fizemos em nosso serviço por muitos anos e continuaríamos fazendo, caso estivéssemos fazendo várias cirurgias e tendo incontinência, é aguardar os primeiros 30, 40 dias, porque a incontinência imediata após a remoção da sonda é muito comum, é 90% dos pacientes. Mas esse índice vai caindo progressivamente até que chega, então, na casa dos 12% em torno de um ano, né? Até os 6 meses existe uma melhora quase que automática, né? Mas a fisioterapia indicada a partir dos 40 dias também ajuda muito o paciente, né? Então, essa é a primeira medida. Depois temos medidas comportamentais, como cuidados com ingestão hídrica, né, ou líquida, cuidados com o uso de bebidas alcoólicas. Existem alguns medicamentos que relaxam a bexiga. Recomendamos também o comportamento de reduzir o consumo de chás que possam excitar a bexiga, ou mesmo café. Então, existem algumas condições que melhoram bem esse paciente e daí permitem que ele chegue nos 10, 12% de incontinência. Aqueles que permaneçam com o problema, existe uma técnica muito bem sedimentada também, e que traz bastante alívio ao paciente, que é a colocação do esfíncter artificial. É uma nova cirurgia, mas esse esfíncter é colocado como se fosse um esfigmomanômetro, para a população que não é médica, é o aparelho de medir pressão, só que só em torno da uretra, né? Então, isso, e existe um pininho que é colocado perto dos testículos, por dentro da pele, o paciente aperta esse pininho, e durante 4, 5 minutos ele vai ter esse esfíncter liberado para poder urinar. Ao final desse tempo, automaticamente o esfíncter fecha, né? E esse dispositivo foi uma grande felicidade, né, para o meio médico, para poder apresentar um tratamento para aqueles que tenham a incontinência, que alguns têm incontinência completa, né? Isso é muito importante, né? Porque, de novo, eu acho que o maior problema do câncer ali é o medo das coisas que vão acontecer, né, Marcelo? Sem dúvida, a região é muito delicada e por trás da próstata existe um plexo. Muitas vezes se fala em nervo A e nervo B, do lado direito e esquerdo, mas a verdade é que é um plexo como se fosse uma trama. E quanto mais machucada essa trama por ocasião de tratamentos,
maior o índice de incontinência, né, o índice de impotência, principalmente, né? A gente tem até aqui a presença do Gustavo Pou, que é meu amigo, inclusive, de faculdade, um cara que entende bastante da área da parte de disfunção sexual e tal. Uma pena que o Gustavo acabou ficando preso no plantão dele, mas eu vou aproveitar e perguntar para você, Marcelo, e a disfunção erétil, né? Porque isso é uma coisa que, para o homem, ainda existe aquele tabu que a gente estava conversando agora, e é importante para quem está assistindo, primeiro entender que os exames estão aí para serem feitos nas idades que você citou, pela necessidade de diagnosticar a doença o quanto mais precoce. E quando há o tratamento, se acontecer disfunção erétil, o que tem sido feito hoje dentro da urologia de diferente, por exemplo, esse aparelho para incontinência urinária, mas o que tem sido feito para a disfunção erétil? Tadalafila, medicamento, cirurgia, o que tem sido feito? Os medicamentos via oral, sildenafila, tadalafila, vardenafila. Caso isso não apresente um resultado satisfatório. E essa técnica HIFU, até porque acho que o pessoal vai ficar um pouco querendo saber um pouco mais, na verdade, Marcelo. Você falou ali, eu não sei se eu entendi direito, ela é feita em clínica também nos Estados Unidos? Ela é feita que eu tenha informação mais em hospitais mesmo, né? Centros, às vezes universitários também. Aqui no Brasil, então, como a gente disse, nós praticamos no Hospital Nossa Senhora das Graças desde 2011. Existe aqui no nosso meio, no Brasil, vou citar os hospitais para conhecimento, né? É importante trazer conhecimento. O outro hospital que foi o segundo centro do Brasil foi o AC Camargo, uma instituição muito respeitada na área de câncer. Depois temos aí o Hospital 9 de Julho, o Hospital Brigadeiro, que faz pelo SUS em São Paulo, né? Temos o Hospital Moriá, que fica ali ao lado do aeroporto de Congonhas. Temos o Hospital Albert Einstein, também faz esse outro hospital da Universidade do Rio de Janeiro. Então, são centros assim de excelência que possuem esse tratamento, e a gente acredita, sim, que isso vai ser cada vez mais agora amplificado. Mas a questão da próstata, nós até publicamos agora em julho um trabalho sobre o uso do CAR-T-cell. CAR-T-cell é uma terapia que pode ser aplicada e vem sendo aplicada em doenças hematológicas. Já existem mais de 1.100 publicações a respeito, e que permite o reconhecimento pelas células T de células cancerígenas, né? Então, o que a gente está programando e está tentando descobrir, através da epigenética, que é o nosso principal meio de pesquisa, né, na Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, e que está ligada ao Centro de Terapia Celular e Transplante Celular, nós temos a possibilidade de tentar encontrar marcadores de superfície na membrana da célula, na parte externa da célula, que pode permitir essa célula T encontrar a célula tumoral e destruí-la. Como dito, isso vem sendo feito em doenças hematológicas, mas vão ser necessários ainda alguns passos de pesquisa para poder concretizar essa ideia do uso para tumores sólidos, porque o problema nos tumores sólidos é essa apresentação das proteínas de membrana, né? Além disso, também publicamos recentemente um trabalho sobre o RATERT. O RATERT é uma região ligada ao cromossomo 5 e que está relacionada à famosa enzima chamada telomerase, e que um dos mecanismos epigenéticos de controle da função genética, da função do genes, é a metilação sim ou metilação não. E o que se verificou em 85% a 90% de tumores malignos é que o RATERT, essa região do cromossomo 5, está hipermetilada nesses tumores. Então, isso pode também ser útil futuramente, em breve, né? Estamos hoje estabelecendo ligações com uma outra universidade alemã para amplificar os resultados e os conhecimentos. Mas um exemplo prático, né? Então, o paciente faz um HIFU, pós-operatório, o PSA manifesta pequeno aumento, bem pequeno. Não se sabe se esse aumento é por células benignas que restaram ou se ainda existe um pouco ou alguma célula maligna. Então, um exame como esse do RATERT poderá
apresentar numa biópsia líquida, né, do sangue periférico, do sangue do braço do paciente, poderá dizer, olha, esse PSA provavelmente está relacionado a uma célula maligna. Então, vamos realizar um exame de imagem, uma ressonância, um PET scan, para a identificação dessa doença, caso ela exista, né? Então, a tecnologia vai aumentando a capacidade de reconhecimento dos problemas e detecção precoce dos problemas também que possam acontecer futuramente, né? Isso é muito interessante, porque, da mesma forma, óbvio, eu estou falando como clínico, né, nem como otorrino, mas a gente sempre escuta o paciente falando assim, mas talvez seja teu dia a dia, né? Mas só tem o toque retal para descobrir câncer de próstata, né? Não tem outra coisa, né? A medicina evoluiu tanto, nós estamos falando de medicamentos, imunobiológicos, igual você citou, então eu fico feliz que tenha também, porque a gente sabe que é uma evolução do próprio tratamento das doenças. Então a gente tem tecnologias novas, inclusive de detecção, né, Marcelo? Bem. E pensando nisso, o que você diria, assim, tipo, para esse paciente que só sabe dizer, tipo assim, mas não quero fazer toque retal, tem que ter outra coisa, né? O que você diria? O que é importante realmente para um paciente, embora eu sei que tratamento é individualizado, mas o que seria importante para um diagnóstico de câncer de próstata? É o toque retal, é o PSA, é uma ressonância? O que é importante? Eu continuo recomendando o toque PSA como base, como saída, né? E a partir desses dois, de acordo com o tamanho de próstata, com a idade do paciente, com exames de PSA anteriores, risco na família, questões também de raça e outras, aí sim uma ressonância como complemento. Porque se nós fizermos a indicação de uma ressonância a todos os pacientes, provavelmente 80% serão ressonâncias desnecessárias, né? Então, há que se cuidar com a questão técnico-científica, econômica na medicina. Mas quando fizemos um congresso aqui em Curitiba, no ano de 2000, e convidamos o Sr. Hans Schroeder, que era representante, então, e uma pessoa ligada a Siemens aqui no Paraná, no sul do Brasil, ele citou, porque estava no começo do PET scan e da tecnologia PET scan, ele citou, eu acredito que no futuro o paciente vai fazer uma ressonância de corpo inteiro ou das partes mais importantes e vá no médico em seguida. Então, a ideia dele como pessoa, engenheiro e de tecnologia, realmente seria que a evolução da medicina vai ser nesse sentido. Mas a questão financeira é relevante, não podemos desconsiderar isso, né? Então, existe a arte de se fazer ou não a indicação de alguns exames de acordo com a situação. O próprio PET scan, nós não pedimos para todo mundo quando tem o diagnóstico inicial de câncer de próstata, né? É mais restrito a pessoas que tenham PSA maior que 15 ou 20, uma doença de mais alto risco, porque também, novamente, estaríamos fazendo um pedido, muitas vezes, desnecessário, né? É importante porque a população, em geral, eles não têm essa noção, né? Eles têm a noção simplesmente da dificuldade que é fazer o exame, mas não sabem a importância do que é esse exame, a importância, na verdade, talvez, da abrangência, né? O que a gente quer com câncer, né? Quanto mais pessoas detectadas precocemente, melhor. Então, se realmente você tem um exame, independente de como ele é feito, mas que te dá uma capacidade de detecção, mesmo que inicial, que depois vem esses exames mais complementares, né, Marcelo? É importante, né? Nós não podemos abandonar, não. Por isso que não vai ser abandonado, inclusive porque a gente tem realidades diferentes, né? Uma realidade em Curitiba, uma realidade em Cascavel, em Pato Branco, onde eu tive esse fim de semana, em vários locais, talvez cidades menores, pequenas. Pato Branco é uma cidade grande, mas uma cidade pequenininha lá com 5.000 habitantes, tem um médico, né, que é um clínico. Então a gente vai ter que continuar com esse tipo de detecção até para que ele chegue lá na ponta e possa receber esse mesmo tratamento, né? Você falou em 70 mil, né, casos por ano. 70 mil novos casos de câncer da próstata no Brasil, avaliados pelo INCA, 71 mil. Houve um grande aumento quando se lançou mão do PSA, lá por 1983, 1985. Então, isso fez com que muito mais pessoas recebessem a indicação da biópsia. Porque antes a biópsia era baseada no fato do PSA ser acima, por exemplo, de 4,0 ou 4,5, de acordo com o tamanho da próstata. Então, numa situação de PSA entre 4 e 10, o índice de biópsias positivas vai ser na casa de 30%. 30%.
Mas antes de ocorrer o PSA, só era detectado se fizesse o toque. E o toque não mostra, em muitas vezes, a presença da doença. Por isso que um e outro são importantes, né? Complementares. São quase complementares, né? São quase complementares. Que bom, bacana isso, bom saber. E o principal, né, acho que fica como, infelizmente já está chegando ao fim o nosso Café com o CRM, mas extremamente hoje elucidativo, Marcelo, até te agradeço desde já. Eu acho que essas informações, como você colocou, são informações importantes, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai estar assistindo depois essa aula que você deu, na verdade foi uma aula, né? Por favor. E vai trazer informações importantes tanto para o médico que está atendendo, quanto para o paciente que está com esse maior problema, né? E eu queria que você deixasse realmente uma mensagem para duas pessoas, né? O médico que está atendendo, o que ele deve fazer no diagnóstico, e para o paciente, se você pudesse deixar assim, de uma maneira resumida, o que tem que falar, o que o médico tem que fazer, que está na suspeita, e o que o paciente tem que fazer. Eu começo pelos colegas médicos. Eu acho que, em primeiro lugar, me considero participante de praticamente uma irmandade, como eu digo para os meus colegas de medicina, de 1992, meus irmãos da medicina. Então, a grande recomendação é: comuniquem mais com os colegas, deem um telefonema, falem, discutam a situação, deixemos de lado assim a capacidade ou a intenção de conhecer tudo e de todas as especialidades. Eu, por exemplo, respeito absolutamente, de forma completa, por exemplo, todas as especialidades, mas assim, as que mais temos a confrontação é cardiologia, neurologia, e eu digo, olha, vocês precisam pegar a opinião desse colega, porque ele estuda isso há 30 anos. E não posso eu fazer uma recomendação aqui. É muito comum o paciente, em clubes ou em outras instituições, levar um exame, ver meu PSA aqui e tal. Então, procurar essa condição. E para os pacientes, que também se utilizem da informação. Procurem a informação, procurem na internet, em fontes, como já dissemos, fidedignas, os conselhos, o Instituto Nacional do Câncer, a Organização Mundial de Saúde, e outras instituições, mas que daí discutam com os seus médicos e indaguem, perguntem, e o que o senhor acha desse outro método? Porque, às vezes, pode que uma pessoa tenha mais informações de um e menos de outro e precisa também adquirir mais informações, né? Então, essa é a recomendação. Busquem a informação, porque pode fazer diferença, às vezes, para o resto de uma vida. Então, o que eu diria é que é importante o conhecimento, né? Como você trouxe, a interação entre especialidades, a interação... Ninguém sabe tudo, né, Marcelo? Na verdade, esse é o grande segredo, que a gente não sabe tudo. Nós aprendemos com os pacientes. Eu voltei de minha formação na Europa em 98, mas foi um paciente que resolveu fazer o Haifu e foi para a Europa. Eu disse, olha, não acho que seja um método conveniente. Ele fez em Munique, dentro de um protocolo de estudo. O pessoal encaminhou ele de volta para o Brasil, que é onde ele morava, né? O senhor João Becker está publicado no site com autorização, por isso posso citar o nome, senão não seria possível. E pediram que eu fizesse uma biópsia pós-tratamento, e a biópsia só tinha fibrose. E esse paciente está evoluindo bem, já tem então mais de 20 anos. E com isso a gente aprendeu com aquele paciente, mas mesmo assim esperamos até 2007, 2008, e depois com a Anvisa, aí sim que começamos o tratamento no Brasil. Quer dizer, foi uma coisa, um fato gradual e muito baseado em ciência, e não uma situação que você vai a um congresso, vê uma nova técnica, já quer introduzir. Tem que ser uma coisa muito cuidadosa, né? Isso é super importante. 70 mil casos por ano não é pouca coisa, então cabe realmente ao homem tirar um pouquinho das suas amarras, das suas dificuldades, do tempo corrido, que todo mundo tem o tempo corrido, não dá tempo de ir no médico, né? Mas tem que procurar. E o diagnóstico precoce ajuda muito, o tratamento correto também, só que eu já entendi que o tratamento para o câncer de próstata não é um só, são vários, e depende de uma certa interação entre especialidades e conhecimento, como tem o próprio Marcelo aqui, que muito nos honra inteiro, inclusive na nossa Câmara Técnica, com todo esse conhecimento, Marcelo. Eduardo, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa desse podcast. Acho isso fundamental para que todos possam se desenvolver. Parabéns e felicidades na gestão de você e do querido Dr. Gama, né? Tamo junto. Como a gente sempre brinca, a gente está junto. Então,
Obrigado, pessoal. Mais um Café com o CRM. Depois eu tenho um filho pequenininho, que ele sempre brinca comigo. A gente tem um outro podcast que eu sempre cito, que ele sempre fala, pai, mas você fala lá, mas não esquece de pedir o pessoal seguir, comentar e tal. Então, que o pessoal siga, que depois assistam. O podcast ele tem essa facilidade, porque ele fica gravado. Você pode assistir depois numa viagem de carro, seja lá o que for. E eu tenho certeza que, mesmo quem não tem câncer de próstata, são 70 mil casos, mas tem um parente, tem um amigo, tem, né? E o que não pode é ficar no conhecimento da internet, especificamente, tentando se tratar ou tratando-se da pior maneira possível ou da forma errada, tá? Marcelo, novamente, obrigado, tá? Obrigado mesmo, obrigado, tá bom? Obrigado. E, de novo, vou citar aqui o Gustavo, que era para estar aqui com a gente, também mais para frente a gente traz ele para cá de volta. Ele vem. Para ele falar dessa parte de medicina sexual que ele entende bastante. Agradeço também meu pessoal aqui do CRM, senão não seria possível, Jackson, Lucas, a Mari, que está aqui, a Glaucia, que é a nossa jornalista, daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. Então, acho que esse é o papel do CRM, Marcelo, que a gente tem feito, tentado fazer da melhor maneira possível, em levar realmente informação da forma correta, porque quando a gente leva a informação da forma correta, a gente desmistifica um pouco a doença e tira um pouco também dessa facilidade em que a internet tem em mentir para as pessoas, né? Existe uma dificuldade muito grande, porque as pessoas acham que tudo que está lá é verdade, e nem 10% do que está lá, se é que eu posso dizer que é 10%, é verdade. Então fique aí, pessoal, depois assistam. O Marcelo tem um conhecimento espetacular. Eu quase consegui falar o nome da universidade que ele fez, Uronco. Qual que é o nome mesmo? Heinrich Heine. Düsseldorf. Então, e quem quiser também tiver alguma dificuldade, procure o Dr. Marcelo depois. Com certeza é um cara que entende tudo da área. Obrigado, Marcelo. Assim a gente fecha mais um Café com o CRM. Um abraço a todos e assistam lá, comentem, compartilhem com seus amigos, colegas. Vale muito a pena. Obrigado.